Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Vamos mais um domingo, pela graça de Deus. Está trazendo uma palavra aqui para edificar nossas vidas, amém? Mas antes de estar falando alguma coisa aqui para vocês, eu queria, primeiramente, pedir que todos vocês levantem as mãos, porque eu sei que todos nós temos algo para agradecer a Deus, sim ou não? Por mais que às vezes as nossas circunstâncias ao nosso redor estejam desfavoráveis, mas se você for analisar a sua vida, você vai ver que todo mundo tem algo para agradecer. Então eu queria que cada um de vocês hoje, junto comigo, pudesse, em alto e bom som, para o mundo espiritual ouvir, para a pessoa que está do seu lado ouvir, para eu que estou aqui na frente ouvir, para todos ouvirem a sua gratidão hoje por algo na sua vida, amém? Vamos lá. Senhor, eu te agradeço por essa igreja, eu te agradeço por essas pessoas que estão aqui e te agradeço, Senhor, pelo que tu vais fazer hoje à noite aqui nesse lugar. Obrigado, Pai, porque tu me colocou aqui nesse lugar hoje para trazer uma palavra específica para alguém que precisa ouvir. E eu te agradeço por isso em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tão bom, né? Agradecer a Deus. Porque isso nos faz lembrar que tudo que nós temos, tudo que nós somos, tem a mão de Deus. Isso nos faz lembrar, a gratidão nos faz lembrar que existe um Deus que está acima de qualquer coisa, que está acima de qualquer poder, de qualquer autoridade, está acima de qualquer coisa e que Ele domina todo o universo. E é Ele que nos concede tudo o que nós temos, o bom e o ruim. Amém? Glória a Deus. Nós vamos falar hoje sobre propósito. E todas as pessoas, absolutamente todas, sem exceção, possuem um propósito em sua vida. Mas para começar a falar sobre isso e a relevância que isso tem na nossa vida e a necessidade que nós temos de conhecer que propósito é esse, eu vou começar com uma pergunta. E a pergunta é: o que dirige a sua vida? Se você for parar um instantezinho aí, questão de segundos para você tentar definir o que dirige a sua vida hoje, o que viria na sua mente? O que é que você acha, que tem dirigido a sua vida? Até porque o que nós achamos e a verdade do que é, existe um espaço. E às vezes a gente pensa algo, mas que na verdade a coisa é um pouco diferente. É por isso que a minha pergunta é: o que você acha que tem dirigido a sua vida? Que tem conduzido a sua vida? Que tem conduzido os seus passos, as suas decisões? Dirigir, conduzir, controlar, tudo isso é a mesma coisa. Quando eu estou dirigindo um carro, eu estou levando aquele carro para um destino. Quando eu estou batendo um prego na parede, eu estou conduzindo aquele prédio para algum propósito, ou para botar um quadro, ou para colocar um painel, sei lá. Mas eu estou batendo aquele prego e conduzindo aquele prego por alguma razão. Não é aleatório. Quando eu estou correndo atrás de uma bola num jogo, eu também tenho um objetivo. Eu quero levar aquela bola para um destino final. E quando a gente pensa sobre a nossa vida, o que será que a gente acha que está conduzindo e dirigindo a nossa vida? Será que é um objetivo de sucesso? Ah, não. Eu terminei agora a fisioterapia e eu quero correr atrás de sucesso. Eu quero ser a melhor fisioterapeuta dessa cidade. Não, eu terminei medicina e agora eu vou me especializar em cirurgia e agora eu quero ser o melhor cirurgião que essa cidade já viu.
Não, eu terminei engenharia e agora eu vou construir muitos prédios e aqui a arquitetura dessa cidade eu vou mudar, porque o meu propósito, o meu objetivo agora é a minha vida profissional, é sucesso. Ou será que o que tem dirigido a sua vida é um corpo bonito, sarado, né? Então, por isso, eu tenho que estar na academia todo dia e não falto, e não tem quem faça, e suplemento, isso e aquilo, porque eu tenho que ficar bonito, sarado, malhada, né? Não estou dizendo que ninguém pode fazer atividade física, até porque eu mesma faço. E a Bíblia nos diz que a gente tem que cuidar do nosso corpo mesmo, né? Temos que apresentar a Deus corpo, alma e espírito irrepreensíveis. Então, isso inclui a cuidar do nosso corpo também. Só que, às vezes, isso está sendo o nosso alvo principal das nossas energias. Só que eu quero te dizer que um dia o teu corpo vai passar. Não tem jeito. A menos que você morra precocemente. Eu não acho que ninguém quer morrer precocemente. Mas todos nós vamos envelhecer, os cabelos vão ficar brancos, os músculos vão murchar, por mais que a gente esteja ali treinando. Não é verdade? As rugas vão aparecer, por mais que a gente bote botox, preenchimento, mas elas vão aparecer. A idade vai aparecer. E não tem jeito de manter assim a nossa aparência tão jovial, como a gente sempre gosta de manter, né? Mas, às vezes, também é um conhecimento que você está buscando. Não, eu preciso ter muito conhecimento sobre esse assunto, porque se eu for discutir com qualquer pessoa, eu preciso sempre ganhar a discussão. Mas eu quero te dizer que sempre vai aparecer alguém que conhece um pouco mais do que você. Sempre vai aparecer. Uma família perfeita, será que o que conduz a sua vida é ter uma família perfeita e você está agora desesperado e focando todas as suas energias para que a sua família, todos os membros delas estejam assim impecáveis para as pessoas virem? Ganhar dinheiro, ficar rico, porque isso dá segurança, e se eu tiver dinheiro, todos os meus problemas são resolvidos, mas como o pastor falou, Jó, que era arquimilionário, vamos dizer assim, perdeu todo o seu dinheiro. E só basta um estalar de dedos para que toda a nossa fortuna financeira possa desabar. Então, isso não é segurança como a gente pensa que é muitas vezes. Não é a nossa segurança. E tem gente também que dirige, a sua vida é dirigida, a sua vida é conduzida pela opinião das pessoas. Já viram gente assim? Cada um que se encosta e que dá uma opinião, uma sugestão, ela está indo. Aí chega outro, não é por aqui, não, é por aqui. Ela já vai e muda o rumo. Não, você é louca, está indo para o caminho errado, faz a curva e volta. E a pessoa faz a curva e volta, né? E aí a pessoa está sendo conduzida pela opinião alheia, porque ela mesmo não tem uma opinião determinada, não sabe para onde quer ir. E eu quero te dizer que isso também não vai dar certo. Porque quem segue multidões, infelizmente, acaba se perdendo no meio da multidão. Então, nada dessas coisas vai fazer alguém chegar a um destino final do qual foi o seu propósito definido. Nós precisamos ser dirigidos para um propósito bem definido na nossa mente. Nós precisamos saber realmente qual é o meu propósito de vida. Qual é a minha razão de existir. Por que eu estou aqui nesse mundo? Aonde eu vou chegar? Isso é um propósito. E quando nós não temos esse propósito muito claro na nossa mente, a vida termina sendo apenas um movimento sem sentido algum. Onde as coisas estão acontecendo e você está indo de acordo com o vento, de acordo com as circunstâncias, sem saber realmente o que está por trás de toda a sua vida, do real motivo pelo qual você nasceu, do real propósito aonde você vai chegar. Então, nós precisamos ter esse propósito bem definido em nossas vidas. E o que nós vemos hoje é que tanto dentro da igreja,
como fora da igreja. Pessoas estão aí desesperadas atrás de encontrar uma razão de vida, uma razão de ser, um propósito real, que elas saibam exatamente o que elas estão fazendo aqui na terra e para onde elas vão. E por conta de não saberem disso, elas ficam andando em cartomantes, ficam olhando os astros, não saem de casa sem ver um horóscopo. Por quê? Porque não têm a menor noção do que estão fazendo aqui na terra. Não têm a menor noção do que elas vieram fazer aqui. E estão apenas sendo conduzidas, entre aspas, pelas circunstâncias ao seu redor. E a vida fica nesse movimento, que às vezes é prazeroso, porque hoje eu estou bem, hoje eu estou feliz, hoje eu tenho amigos, hoje eu tenho dinheiro, hoje eu posso viajar, hoje eu posso passear, minhas contas estão pagas, eu estou feliz. Mas amanhã as coisas não estão tão bem assim, você não tem tanto dinheiro, você não pode viajar, você não pode comprar o que quer, e você não tem o esposo tão bom como você gostaria, ou a esposa que lhe satisfaça, ou o filho que está perdido aí no mundo. E aí você agora já não está tão bem emocionalmente. Porque você não tem um propósito de vida bem definido e claro na sua mente. Que te possa dar uma segurança e uma paz emocional, de ter a certeza das coisas que estão acontecendo e o porquê delas. Então, somente quando você descobrir esse propósito, você encontrará paz, harmonia, satisfação interior. E isso independente das circunstâncias ao teu redor. Porque a nossa paz, a nossa harmonia e a nossa satisfação pela vida, elas não podem depender das circunstâncias ao seu redor. Você tem que estar em paz, independente de qualquer coisa. Você tem que ter alegria para viver. Você tem que estar com um sorriso nos lábios todo dia. Você tem que ter prazer em abençoar as pessoas. Você tem que ter prazer em elogiar as pessoas que estão ao teu redor. Você tem que ser feliz. Mas a gente vê muitas pessoas que têm tudo na vida, só não tem alegria. E de que adianta? E de que adianta você ter tantas coisas ao seu redor, tantas pessoas lhe servindo, tanto poder aquisitivo, mas você não ter satisfação em viver, não ter alegria em estar vivo? E é por isso que a gente vê um índice cada vez maior de depressão, de ansiedade, de suicídio, porque as pessoas não têm prazer em estar vivos, não têm prazer em respirar esse ar, não tem prazer em sentar na frente do mar, ali na praia, e simplesmente contemplar o belo. Contemplar a natureza, contemplar um pássaro voando, contemplar as ondas do mar chegando e voltando. Não conseguem mais ver beleza nisso. Estão doentes emocionalmente. E parte disso é porque não conhecem o seu propósito. Ou se conhecem, parece que é só na teoria. Porque uma coisa é você conhecer teoricamente, ter uma informação teórica. Outra coisa é aquilo realmente estar dentro de você e ser uma verdade. Que você acredita, que você deseja e que você quer para a sua vida. Agora, o que acontece quando nós descobrimos o nosso propósito? Por que se torna tão importante a gente ir em busca disso? Quais são os benefícios que podem surgir quando nós descobrimos o porquê que nós estamos aqui na Terra? Quem nos colocou aqui? Para quê? Qual é o fim disso tudo? Conhecer o nosso propósito faz com que a nossa vida tenha um sentido. É a primeira coisa. Sem um propósito, a vida não tem sentido algum. Você está vivendo aleatoriamente. É um dia hoje, outro dia amanhã, não sei como vai ser o depois da manhã, não sei como vai ser a minha velhice, não sei de nada, eu vivo apenas o hoje. E há um anseio dentro de nós para irmos em busca do significado da vida. É natural.
A gente pode não entender nada sobre a vida, não entender nada sobre o mundo espiritual, não conhecer nada sobre Deus, não sei nem se Ele existe, se o que falam aí é verdade. Mas existe um anseio natural dentro do ser humano de descobrir, de ter a resposta para essa pergunta: por que é que eu estou aqui? Qual é o sentido da vida? E isso foi um anseio natural que Deus colocou dentro de nós. Porque nós, enquanto estamos aqui na terra, nós não podemos viver uma vida completa sem saber o que nós estamos fazendo aqui de verdade. Então existe esse anseio por essa descoberta. Conhecer o seu propósito simplifica a vida. Por que simplifica? Porque eu não vou estar mais aleatório, atrás de todas as coisas ao mesmo tempo. Já viram aquele versículo? Já estou botando versículo na Bíblia, Daniel. Já viram aquele ditado popular que diz assim: vamos abarcar o mundo com as pernas. Esse menino quer abarcar o mundo com as pernas, quer fazer tudo ao mesmo tempo. Menino, faz uma coisa de cada vez. Quando a gente não tem um propósito na vida, parece que a gente está meio assim, querendo fazer tudo. Por quê? Porque a gente precisa achar uma satisfação em alguma coisa e a gente não acha. Porque nós não estamos fazendo o que nós nascemos para fazer. Enquanto nós não descobrirmos o porquê que nós estamos aqui, para que estamos aqui, o que devemos fazer nessa terra, a gente vai atirar para todos os lados e às vezes não vai encontrar o lugar certo da satisfação pessoal. Então, conhecer o seu propósito vai simplificar a sua vida. Porque você vai saber: eu quero chegar ali, naquele lugar. Eu estou caminhando para cá. E você vai deixar de atirar para todos os lados e testar. E tentar testar todas as coisas para encontrar um prazer na vida. Conhecer o seu propósito, terceira coisa, ajuda a estabelecer prioridades. Quando você não tem um propósito de vida bem definido, você não tem prioridades. Hoje a minha prioridade é o esporte. Amanhã a minha prioridade é a família. Depois da manhã a minha prioridade já é o time de futebol. Depois de amanhã a minha prioridade já é trabalhar. Não, a minha prioridade é isso aqui. Quando você não possui um propósito bem definido, quando você não sabe exatamente aonde você vai chegar na sua vida, você fica também sem saber estabelecer prioridades. Então, quando você conhece o seu propósito, você se torna mais seletivo. Porque você sabe exatamente o que é que você deve ou não fazer. Conhecer o seu propósito traz uma motivação nova. Porque quando você descobre: eu nasci para isso aqui, foi dessa forma. Quando você descobre o seu propósito de vida, há uma satisfação interior. Porque agora sim você está no caminho pelo qual você foi criado para estar. É como, por exemplo, um pássaro. Um pássaro, ele nasceu para nadar debaixo d'água, assim? Sim ou não? Não, um pássaro, ele nasceu para voar, ele nasceu para fazer ninho nas árvores, não é assim? E um peixe? Um peixe, ele nasceu para nadar debaixo d'água. Mas se um peixe hoje resolvesse querer voar como pássaro, dava certo isso? Ou se agora o pássaro: estou cansado dessa vida, agora eu vou mergulhar e vou tentar viver debaixo do mar. Dá certo isso? Vai morrer. Porque ele está querendo fazer coisas pelas quais ele não nasceu para fazer. Vai morrer, não vai dar certo nunca. Tem muita gente da mesma forma. Tem muita gente morrendo emocionalmente. Simplesmente porque estão fazendo coisas das quais elas não nasceram para fazer. Estão morrendo todos os dias emocionalmente. Estão morrendo fisicamente porque terminam tirando a sua vida, porque não aguentam a pressão e o nível de angústia dentro delas. Simplesmente porque, como o pássaro que quis nadar, estão fazendo coisas que não nasceram para fazer. Então, conhecer o nosso propósito é de alta relevância para uma vida
feliz e abençoada. Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida. Mas vida eu já tenho. Estou viva. Não, mas ele completa o versículo dizendo: vida abundante. Então, se eu estou tendo apenas vida, se eu parei na metade do versículo, se eu não consigo viver o restante do versículo, vida abundante, tem algo errado. Porque a Bíblia não mente. E se Jesus veio para dar vida abundante, e Ele está no controle da minha vida, e o Espírito dele está dentro de mim, cadê essa vida abundante? Que eu preciso viver. Tem algo errado para se descobrir, para se conquistar, vocês não acham? Certamente, né? Eu queria ler Salmo 139, de 1 a 12, para começar a te dizer que mesmo que você ache que Deus não está nem aí para ti, ou que você está muito longe de Deus, ou que essa história de Deus é algo muito distante da sua vida, ou se simplesmente eu nasci, estou por aqui, talvez um dia eu me encontre com esse Deus. Então eu quero começar a ler um texto bíblico para você, que vai poder começar a clarear a sua mente a respeito do seu propósito. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe, tu percebes os meus pensamentos. Tu sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos, tudo que eu faço, tudo que eu realizo, tudo que eu penso, tudo que eu reajo, são conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Antes de você falar qualquer coisa, antes da palavra sair da sua boca, o Senhor já sabia o que tu ia dizer. Tu me cercas por trás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. E isso tudo é tão elevado que eu não posso nem calcular. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde nós poderíamos ir? Por mais que a gente tente fazer todas as coisas do nosso dia a dia, tomar todas as nossas decisões aleatórias a Deus, sem perguntar a Ele nem se isso é possível, se faz parte da minha vida, se deve fazer parte. Mesmo assim, Ele conhece todas as coisas. Quem pode escapar do conhecimento do seu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, tu lá estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, tu também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guia e me sustenta. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são tão escuras para ti. A noite brilhará como um dia, pois para ti as trevas são luz. Então não há como ficar escondido de Deus. Às vezes nós temos a sensação nítida de que Deus não está olhando nada para a gente. Nós temos uma sensação e até uma certeza de que Deus lá está olhando para mim, são tantas bilhões de pessoas no mundo. Eu estou aqui ao léu, não tem ninguém olhando para mim. Mas até a tua palavra, antes de sair da tua boca, Ele conhece. Ele está atento e observando tudo a tua vida. Então, alguns princípios, 3 princípios, eu quero falar hoje. Não é princípios, mas 3 verdades a respeito do teu propósito de vida.
E a primeira verdade que eu tenho para te mostrar, que está descrita na palavra de Deus, é que você não é um acidente. Que você simplesmente não nasceu porque um dia a tua mãe teve uma relação sexual com teu pai, a mulher engravidou e tu nasceu. Obra do acaso. Dentre bilhões de espermatozoides e milhões de óvulos que tinham lá para germinar, por acaso, foram aqueles dois que se juntaram e 9 meses depois você nasceu. É a nossa tendência natural de crer. É desse jeitinho aí. É o que a maioria de nós pensa. Por acaso eu nasci, por acaso eu estou aqui. Agora o que eu vou fazer da minha vida cabe a mim decidir. Até rimou, né? São frases assim bem elaboradas, né? Que colocam sobre nós uma responsabilidade e também um desafio. Ou seja, o resultado da minha vida depende só de mim. E nos coloca no centro do universo. Eu posso. Eu decido. E agora tudo é comigo. Só que as coisas não são bem assim. Quem gosta de pregar essas coisas é o mundo coach, né? Isso é muito lindo. Mas será que é o que a palavra de Deus diz? Mas será que é o que a verdade bíblica fala? Será que é desse jeito mesmo? Então eu sou dono do meu destino e também dono do meu propósito. Eu estabeleço hoje um propósito na minha vida e vou correr atrás dele. E dependendo somente de mim, eu vou alcançar esse propósito. Então vamos ver se é mesmo assim. Porque tudo o que nós precisamos acreditar e crer e ter como verdade na nossa vida. Se realmente nós cremos que existe um Deus, tudo tem que ter uma base bíblica. Tudo que estão falando lá fora a respeito da sua razão de existir, tem que estar aqui. Se tiver aqui, amém. Eu vou seguir. Se não tiver aqui, eu pessoalmente deleto da minha vida. Porque eu creio nisso aqui. E o que está escrito aqui, no mesmo Salmo, lá no versículo 16, é o seguinte: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias foram determinados e escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Todos os meus dias foram determinados e escritos no livro de Deus, antes de qualquer um desses dias existir. Eu tenho 43 anos. Há 100 anos atrás, a minha história já foi escrita. O dia de hoje que eu estaria pregando aqui, que vocês estariam aqui ouvindo essa palavra, já foi escrito. Então, todos os nossos dias já foram escritos e determinados por Deus. Nós não somos um acidente, uma obra do acaso. Não nascemos porque alguém quis que nós nascêssemos, alguém na terra. Simplesmente porque o meu pai e a minha mãe queria que eu nascesse. Sim, eles queriam muito. Mas quem queria mais do que eles? Deus. Queria que eu e você nascesse naquele dia, naquela hora, naquela família, naquele país, naquele endereço. Está lá na Bíblia falando sobre isso. Então, a primeira coisa e a primeira verdade que nós precisamos entender é que nós não somos uma obra do acaso. Que Deus estabeleceu que nós nasceríamos. Que Deus estabeleceu o seu nascimento aqui na terra. A forma como você ia nascer. Você foi criado por Deus para um propósito. Sim, a Bíblia está dizendo que eu não sou uma obra do acaso, que Deus me criou, mas para quê? Você foi criado para um propósito específico, um propósito eterno. Existe o propósito maior que engloba todas as pessoas.
Mas existem propósitos específicos. O meu ministério é diferente do ministério do pastor Daniel, que é diferente do ministério do pastor Dias, que é diferente do ministério do pastor Eibe. Existem propósitos específicos que são direcionados especificamente para algumas pessoas. Mas existe um propósito maior que engloba todos os crentes. E esse é o propósito que você precisa definir na sua vida. Vamos lá, em Atos 17, 25 a 27, olha só. Ele, Deus, não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo. Porque Ele mesmo dá a todos a vida. O que é todos? Hein, gente? O que é todos? Todos. Crentes e descrentes. Ele dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Então, ele não dá apenas a vida, o fôlego de vida, mas todas as coisas é dada por ele mesmo. 26. De um homem só, ele fez todos os povos, para que povoassem a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Agora você compreende que o lugar exato onde você deveria habitar foi determinado por Deus? Agora o 27 fala do nosso propósito. Olha só. Deus fez isso para que os homens o buscassem. Olha só o nosso propósito. Deus estabeleceu os meus dias. Deus me fez nascer naquele dia, no dia 26 de junho de 76. Naquela família, daquela forma, habitar naquele país, naquela cidade, para que eu o buscasse. E talvez tateando, isso quer dizer o quê? Que a busca é algo progressivo. Que a busca é algo que você faz. Quem está tateando? Sou eu ou Deus? Eu estou tateando para que eu possa encontrá-lo, embora não esteja longe para cada um de nós. Que lindo isso! Antes eu li esse versículo achando que era o seguinte, olha como uma interpretação aqui é interessante. Como a gente interpreta diferente o mesmo versículo. Eu olhava para esse versículo e eu dizia, meu Deus, como é difícil de encontrar. Porque a Bíblia está dizendo que tem que tatear, que tem que fazer esforço, e que aí eu vou devagarinho, até que eu possa te encontrar, Senhor. Só que de um tempo para cá, parece que os meus olhos se abriram. E agora eu entendo diferente. Olha como é que eu entendo. Embora não esteja longe de cada um de nós, oba! Ele não está longe. Ele quer se revelar a mim. Se eu buscar, se eu estiver ali, perseverando em buscá-lo, em encontrá-lo, em me relacionar com ele, ele está perto, ele não está longe. Glória a Deus. E sabe por que ele não está longe? Porque ele nos fez com esse propósito. Ele nos fez com o propósito dele mesmo se revelar a nós. Ele não te fez com o propósito de você ter dificuldade de buscá-lo, de você ficar longe de Deus, de você caminhar como filho pródigo. Não! Ele nos fez com o propósito de se relacionar conosco, de nos termos como filhos, filhos amados, que eu posso agora demonstrar o meu amor por Ele, que Ele pode sentir que é amado por mim. Esse é o propósito. Não tem nada a ver com dons e talentos. Não tem nada a ver com o fato de, eu sou profeta, não, eu sou mestre, não, eu sou evangelista. Não, tem a ver com algo muito maior do que o seu chamado ministerial. Tem a ver com a razão pela
qual você está aqui. Para buscar a esse Deus, para se relacionar com Ele, para sentir as afeições e o amor que Ele tem por você, para entregar o seu coração a Ele e amá-lo profundamente também. Enquanto você não se encaixar nesse propósito, enquanto você não começar a caminhar com esse propósito na sua vida, as outras coisas nunca satisfarão o seu coração. Já viram aquele ditado? Que o coração do homem tem um vazio do tamanho de Deus. Significa o quê? Que o vazio existencial que há dentro de nós, ele só vai ser preenchido com Deus. Não é a sua academia, não é o seu filho, não é o seu marido, não é o seu emprego, não é a sua profissão, não é o seu dinheiro, não é a sua casa, não é o seu carro, não é o seu vizinho, não é as suas roupas. Não é nada disso que vai trazer satisfação. Na verdade, quando nós encontramos o verdadeiro encaixe desse vazio que há em nós, quando Deus realmente ele é suficiente para nós, todas as outras coisas ficam irrelevantes. Todas as outras coisas parecem perder até o sentido. Porque agora você tem um sentido real. Porque agora você sabe exatamente para que você nasceu. Você se achou nessa vida. Então Deus nunca faz nada acidentalmente. E Ele jamais comete erros. Ele tem um motivo para tudo que Ele faz. Plantas, animais, o firmamento, você, eu. Tem uma razão. Tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele. O que é tudo? Tudo. Incluindo você. Foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Então, o ponto de partida para que a nossa vida tenha um significado é Deus. O ponto de partida não sou eu mesma. O ponto de partida não são as coisas que eu posso conquistar. O ponto de partida não é o seu passado. Tem gente querendo entender o passado para resolver as coisas do presente. Ah, não, eu sou assim porque ali aconteceu isso comigo. O seu passado obrigatoriamente não determina o seu presente nem o seu futuro. Quando você entende o seu propósito para qual você nasceu e quando você entra de cabeça nele, o passado é apenas o passado. Não tem mais valor. Então, o ponto de partida de tudo vai começar em Deus. Segunda coisa. Você foi criado para ser eterno. Enquanto a gente não realmente tiver isso dentro de nós, que esse mundo é passageiro, se fala demais nisso, principalmente dentro de igreja. Ah, eternidade, esse mundo aqui vai passar, tanto faz. Mas todos nós temos medo da morte, sim ou não? Com algumas exceções. Mas a maioria de nós não queremos morrer. Mas como assim não queremos morrer? Se a gente sabe que lá no céu vai ser melhor. Vocês já pararam para se perguntar? Por que eu tenho tanto zelo pela minha vida? Por que eu me cuido tanto? Por que eu tenho tanto medo de morrer? Se lá no céu é melhor do que aqui. É estranho esse sentimento, sim ou não? Mas é porque nós nascemos para ser eternos. Essa essência de desejo pela eternidade está dentro de nós. Porque nós nascemos para isso.
Então a gente sempre vai ter dentro de nós esse zelo pela vida. A gente sempre vai ter dentro de nós essa vontade de viver eternamente. E a gente vai viver eternamente. Aqui é só uma passagem. Aqui é só um ensaio. Já viram isso quando a gente vai para um teatro e aquele pessoal todo do teatro fica fazendo ensaios anteriormente? O pessoal do louvor também, todo sábado está aqui ensaiando. Para que no momento real, aquela apresentação fique cada vez mais perfeita e linda. Então tem os ensaios anteriores. Na nossa vida é a mesma coisa. Essa vida aqui na Terra, de 100 anos, no máximo 110 que a gente pode viver, vamos dizer assim, é apenas um ensaio para o que vai vir na eternidade. Então nós temos que ter isso também muito claro na nossa vida, que essa vida é passageira demais. Nós já temos uma filha com 18 anos, pensa aí. Dia desse a menina nasceu. Então a vida passa assim. E se você desperdiçar a sua vida fazendo coisas que não é o seu propósito de viver, você está perdendo muito tempo. Muito tempo. Por que será, então, que a Bíblia fala em duas habitações? A Bíblia fala que esse corpo que nós temos é uma habitação temporária, mas que existe uma casa definitiva que nós vamos morar, que é a eternidade. Olha só, em 2 Coríntios 5:1, se tu tiver a versão linguagem de hoje, coloca, porque tem uma palavra específica nessa versão que eu quero abordar aqui. Tem não a linguagem de hoje? Tá. Mas eu não costumo ler a linguagem de hoje, tá? Eu acho que a Bíblia ela muda muito a tradução. Mas, enfim, isso não vem ao caso. Eu quero usar esse versículo com essa tradução, porque quando eu li essa tradução me fez até rir. Porque ela usa uma palavra aqui bem interessante para falar do nosso corpo físico. Olha o que ela diz. De fato, sabemos que quando for destruída essa barraca... Sabemos, pois, que quando for destruída essa barraca, bota a tradução NVI agora para ver o que aparece. Essa barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa lá no céu. E essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. Então a Bíblia fala de duas casas, uma barraquinha, que é a nossa morada temporária, ainda bem que é a temporária, não é a eterna, né? Então ela fala da nossa barraca, que é o nosso corpo atual, que estará temporariamente aqui na terra, para poder ser a habitação do nosso espírito e da nossa alma. Mas ele fala também de uma segunda morada. Essa não é uma barraca, essa é uma casa. Que nós viveremos eternamente nela. E essa casa não foi construída por mãos humanas, mas foi preparada por Deus. Agora a versão mais elitizada, né? Para não agredir muito os nossos ouvidos. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Amém? Isso é para ficar claro para você. Primeiro, você não é uma obra do acaso de forma alguma, seus dias foram planejados e determinados por Deus. Está lá escrito tudo no livro dele. E a segunda coisa que você precisa compreender é que você é eterno. Isso aqui é só um ensaio inicial para nós vivermos o que realmente nós vamos viver quando esse corpinho for embora e a gente morrer aqui da terra. Amém?
E a terceira e última coisa para concluir é que você foi criado para glorificar a Deus. Você foi criado para glorificar a Deus. Em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Se ele está falando que todas as coisas foi criado para ele, e em Hebreus diz que ele, em todas as coisas vão convergir para ele, você se inclui nessa palavra todas. O objetivo principal do universo é demonstrar a glória de Deus. Essa é a razão pela qual tudo existe. As aves, os animais, as árvores, o mar, o firmamento, a terra, e aí todo o universo, a galáxia inteira. Tudo foi criado por Deus com um propósito. E o propósito foi mostrar quem Deus era e o poder que Ele tem. A glória de Deus significa tudo que Deus é. Todos os atributos que você pensar sobre Deus, a gente coloca tudo isso num pacote e a gente bota o nome Glória de Deus. Então, glória de Deus não é apenas aquela luz, né, que Moisés resplandeceu o rosto, é a glória de Deus. A glória de Deus é luz, sim. Mas a glória de Deus são todos os atributos, é toda a essência de quem Deus é. É muita coisa. É grande demais para a gente compreender. E esse universo, ele foi criado para demonstrar essa glória. Para mostrar que esse Deus existe, o poder que Ele tem, quem Ele é, os seus atributos, como Ele faz, o que Ele faz. Ele é dono de tudo, pode tudo. Tudo está debaixo da sua palavra. Então todo esse universo foi feito para isso. E nós fomos feitos também para que a glória de Deus, o que Deus é, se manifestasse através de nós. Nós fomos criados com esse objetivo. Contemplar a glória de Deus, conseguir enxergar quem Deus é, conseguir compreender quem é esse Deus. E através desse relacionamento com esse Deus, e do Espírito Santo dele que vem habitar em nós, a gente poder ser instrumento dessa glória para as outras pessoas. Isso é glorificar a Deus. Esse é o nosso maior propósito. Essa é a razão pela qual você está aqui na terra. A glória de Deus é a expressão de tudo o que Ele é. Quando os cientistas vão contemplar as coisas, uma célula microscópica, nós somos formados por bilhões de células, não é isso? Uma célula microscópica e todos os elementos que estão dentro da célula. E a gente consegue perceber que aquilo ali não pode ter vindo de uma explosão simplesmente. Precisa ser muito crente para acreditar no Big Bang. Porque a nossa vida é algo tão complexo. Uma célula, a unidade menor que nós temos, que se chama célula dentro do nosso corpo. Não estou falando da célula na casa do pastor Paulo, não, viu? Estou falando da célula do nosso organismo mesmo. E aí, quando a gente vai estudar os sistemas, né? O sistema respiratório, o sistema urinário, o sistema nervoso, a gente começa a ver a complexidade que há num ser humano. E quando a gente vai estudar a Via Láctea, todos os planetas, o Sol, as estrelas, existe um Criador, existe uma força superior, maior do que tudo isso. E quando a gente pensa, vai ler a Bíblia, e a gente se depara com aquele versículo que diz que com a única palavra, Ele fez tudo isso. A minha filha, a Esté, a gente comprou uma argila e a gente foi tentar fazer alguns objetos em casa. E a gente demora para conseguir fazer um objeto de argila. Aí eu fico pensando, e Deus, quando foi fazer todo esse universo, Ele não foi lá criar com as próprias mãos. Ele apenas lançou uma palavra e as coisas se formaram.
Tamanho é o poder desse nosso Deus. E qual é a parte mais linda nisso tudo? É que Ele nos ama. Eu digo que a Bíblia é um livro de uma história de amor, do começo ao fim. De um Deus criador, que criou o ser humano e tem perseguido esse ser humano desde então, com um propósito, simplesmente de estar conosco eternamente, de demonstrar a sua glória, demonstrar quem Ele é, e estar conosco eternamente. É uma história de amor linda. Agora, todas as coisas foram criadas para demonstrar essa glória. Estou concluindo, tá? Mas existiu uma demonstração da glória de Deus que foi mais poderoso do que todo o universo criado e do que o ser humano criado. E a maior demonstração da glória de Deus, de quem Ele é e do poder que Ele pode fazer, do poder que Ele tem e do que Ele pode fazer, está na figura de Jesus. Quando Jesus veio à terra, quando Ele tomou forma de homem, quando Ele exerceu todos aqueles milagres, e o maior deles foi ter vencido a morte, quando Ele ressuscitou, e com isso Ele pôde nos transportar das trevas para a luz, pôde nos arrancar do mundo, pôde nos arrancar da ausência dEle, e nos jogar, nos lançar para perto dEle. Essa foi a maior demonstração da glória de Deus. E apesar de termos sido criados para glorificar Ele, infelizmente nós estamos afastados desse propósito. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É o que está em Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos, afastados, sem o direito de vivenciar a glória de Deus. Será que existe solução para isso? Olha o versículo 24. É Romanos 3, tá? Que eu estou falando. Romanos 3, 23 e 24. Coloca aí. Todo pecador, todas as pessoas estão destituídas da glória de Deus. Mas existe uma solução para que a gente se encontre novamente no nosso propósito. Existe uma solução para que a gente entre de novo e encaixe no propósito pelo qual a gente nasceu. E o propósito está, e a solução está no versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Glória a Deus. Eu digo que essa é a maior expressão do amor de Deus. Porque veja bem, nos criou com o propósito de se relacionar conosco, de criar uma noiva para Jesus. Aí a gente cai, aí a gente erra. Aí agora Ele não se satisfaz com isso, vamos dizer assim, mas não é essa bem a expressão. Mas Ele vem, manda o seu Filho, para que através da doação do seu Filho, a gente pudesse ser resgatado de volta para esse relacionamento com Ele. Essa é a solução. É Jesus. Vamos concluir com Hebreus, capítulo 1. Ia ler Efésios também, mas o tempo não dá. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras por meio dos profetas. Mas, nos últimos tempos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Isso quer dizer que você é herança de Cristo. Você foi feito para Ele. E por meio de quem fez o universo, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Por isso é que eu te digo que a maior expressão da glória de Deus está em Jesus.
sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados, de novo, depois de ter realizado a purificação dos seus pecados, depois de ter realizado a purificação dos meus pecados, ele se assentou à direita de Deus Pai. Então, o que eu quero te dizer é que você tem um propósito. Eu quero te dizer que você não nasceu por acaso. Eu quero te dizer que você pode até estar longe do teu propósito hoje. Mas existe uma maneira pela qual você pode retornar ao seu propósito. E a maneira pela qual você pode retornar ao seu propósito é através de Jesus. É iniciando um relacionamento com Jesus. Não há outra maneira, não há outra chance, não há outro jeito. O único jeito é através de Jesus. Essa é a única maneira de se tornar filhos. Sair da condição de criatura e se tornar filhos. João 1:11 diz assim, Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam e creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Deus, para concluir, só se relaciona com filhos. Deus só se relaciona com filhos. Essa história que todo mundo é filho de Deus, mentira. Porque não é o que a Bíblia diz. Somos todos criaturas. Porque sim, fomos criados por Deus com um propósito. Mas nós somos criaturas. Nós nos tornamos filhos quando nós realmente iniciamos o nosso relacionamento com Jesus. Ele é o único que é capaz de a gente está destituído da glória, ele é o único capaz de nos dar o direito, novamente, de participar da glória de Deus. Precisa ser através de Jesus. Não tem outra maneira. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. Filho único. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a vida eterna, ela não vai se estabelecer na sua vida quando você morrer. A vida eterna, ela se estabelece aqui, na hora em que você decide por esse Jesus e se torna filho de Deus. Amém? Enquanto nós adoramos, bem rapidinho, eu quero que você fique de pé. Enquanto o louvor toca essa música, e você se sente nessa condição de querer, se você sente dentro de você que existe algo te chamando para esse relacionamento com Jesus, eu quero te dizer que se você está sentindo isso é o Espírito Santo de Deus te convencendo de que você precisa dele. Então, se você está sentindo isso hoje, que você precisa realmente começar esse relacionamento com Jesus, que você precisa entrar no propósito pelo qual você foi criado, que você entendeu essas verdades, que existe um Deus que te criou e que tu foi chamado para esse relacionamento com Ele. Se tu está sentindo isso agora no teu coração, eu quero que enquanto a gente cante essa música, você venha aqui na frente, para que a gente possa orar por você, para que essa verdade se estabeleça com força na tua vida, para que tu realmente entre no propósito pelo qual tu fostes criado. Cante essa música. Veja se essas palavras dessa
você. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Será que Ele é digno da sua vida? É o que você está sentindo hoje? Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Se você quer ser dele, vem aqui agora. Dê esse passo de fé. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração no amor que faz mudar o mundo. Deixe os seus olhos serem iluminados agora, para que você veja, para que você sinta esse chamamento hoje na sua vida. E como está lá na palavra, quando vocês ouvirem essa voz, não endureçam o vosso Dessa coração. canção, só tu és, Senhor. Venha para o que Ele está te chamando hoje. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Você é dele realmente? Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Digno, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração no
filhos foram criados para servir os teus filhos. E eu te peço agora que tu envie anjos